Fala pessoal do Troca, tudo bem? Bom, eu tô aqui em Salvador, depois de uma longa viagem, para entrevistar talvez da minha geração uma das jogadoras mais talentosas do futebol feminino, uma goleira hiper talentosa que não joga aqui não, ela só veio participar de um jogo aqui. A Bárbara, goleira titular da seleção brasileira, uma estrela do futebol feminino, né? Conseguiu um status de estrela. E eu queria que você falasse justamente sobre isso. Como é que nesse tempo de seleção brasileira, de futebol feminino, você conseguiu adquirir esse status? Fotos com famosos, tem toda uma referência, é uma referência para as outras meninas que te citam sempre. Como é que isso se desenvolveu na sua carreira? Então, eu costumo dizer que é tudo reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente, ainda mais goleira, que precisa trabalhar sempre extra. Trabalha antes do time entrar em campo, trabalha depois, o time vai embora e você continua dentro do campo treinando. Então, é aquele momento de você dar aquele gás a mais. Eu costumo dizer que eu nunca tenho 100% a dar. Eu sempre tenho 110%, 120%, dependendo da competição, dependendo do treinamento. Eu tenho sempre um pouco a mais. Como é que foi que você migrou do futsal para o campo? Para você, como é que foi isso? Foi um trabalho bem complicado, né? Porque eu não jogava futebol de campo, eu jogava salão. Na época eu jogava no time do Sport Recife. E teve um período em 2005, se o espírito não me engano, quando a seleção estava precisando de jogadoras para juntar, porque iria ter um sul-americano sub-20. Nesse torneio que fizeram, me colocaram no gol de campo. E até então foi até contra a minha vontade, porque eu exatamente não queria. Porque eu gostava de jogar futsal, mas nunca tinha jogado campo. Eu achava a trave muito grande, eu era pequena, não tinha exatamente a maturidade. Eu achava que eu nunca ia conseguir defender um gol ali daquele tamanho. Por incrível que pareça, eu fui pro treino, pro jogo, pro torneio, treinei 2 vezes e fui. Era um quadrangular. Não tinha equipes muito boas e ainda assim consegui me destacar e a seleção me convidou para ir para a Granja. Tem uma história engraçada que eu já contei e muita gente ri, né? Quando o pessoal da seleção brasileira na época era o supervisor Paulo Dutra e o treinador da época que era o Luiz Antônio. E daí eles me convocaram para a Granja. Até então eu não sabia onde que era o centro de treinamento da seleção e eu achava que Granja era para trabalhar com galinha. E é muito engraçada essa história que ninguém acredita, sabe? Daí ele me convidou, não, tô passando aqui para convidar você para passar uma temporada com a gente na Granja Comari. Eu olhei para a cara do meu treinador e falei, mentira, eu não tô acreditando, tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí depois que eles foram embora, eu chamei ele e falou assim, eu vou trabalhar onde? Na Granja, com galinha. Daí ele foi e explicou toda a história, não, você tá indo para a seleção brasileira. Daí eu não acreditei, né, desabei, chorei um monte. E você toca num ponto que é bom que a gente explique aqui. Sempre que a gente fala de futebol feminino, alguém fala que o tamanho da trave é dificuldade, que tem que mudar, que tem que diminuir. Explica pra gente, Bárbara. Que as pessoas sempre questionam que o feminino não tem tamanho para ter goleira. Porque o tamanho mediano do feminino no gol é 1,70 m, 1,75 m. A gente sabe que a trave é grande? É muito grande. Mas você bem trabalhado e com a sua especificidade, com a sua posição física, com o seu trabalho físico, você chega fácil. Teve um fato bem emblemático, que foi o pênalti que você defende contra a Austrália, depois da Marta ter perdido o pênalti. Pra você, como é que foi defender o pênalti, a tua relação com a Marta e o depois desse jogo? No momento ali do pênalti que ela perdeu, eu tava preparada. A gente treinou horrores, a gente treinou muito. E daí, no finalzinho, aconteceu isso, dela perder. E daí eu falei, meu Deus, porque meu Deus, me ajuda. Então, eu tive muita sorte também. Em questão da Marta, a gente se abraçou, claro, foi um momento de euforia, a gente tinha passado, ela estava se sentindo muito mal, né? Ela é referência do mundo inteiro, da seleção, nos representa em vários lugares do mundo, mas graças a Deus deu certo, a gente tinha que pensar agora na frente, já tinha passado aquele jogo. Tinha a convicção que a gente tinha total condição de ganhar aquela Olimpíada. E parece que depois daquele jogo que a gente fez, parece que nada estava dando certo mais. A gente jogar novamente com um time que a gente já tinha praticamente tirado, que a gente tinha ganho na classificatória e conseguir ser eliminado pelo aquele mesmo time, pelo simples fato de... Eu acredito que tenha sido um erro nosso. A gente não se preparou. A gente foi surpreendido, levamos pro pênalti
No pênalti, achamos que a gente ia ter sorte novamente e existe aquela situação. Às vezes um raio não cai no mesmo lugar, infelizmente. Foi muita tristeza. Foi tristeza porque realmente a gente não conquistou o nosso objetivo. Foi terrível, o time estava todo abalado, já não tinha condições nenhuma. Eu acho que se fosse uma competição sem ser uma Olimpíada, a gente nem jogava. Não precisa nem jogar, porque a gente não tinha condições. A gente tem que falar do futebol feminino e é impossível você não associar com a questão da grana, porque vocês ganham muito menos em relação aos homens. Graças a Deus eu passei por alguns clubes que eu consegui sim juntar uma grana, consegui comprar uma casa para minha mãe, consegui comprar uma casa para mim. Agora recentemente mesmo eu fiz alguns investimentos. E se você falar para mim, você consegue parar de jogar futebol e sobreviver? Não, eu não consigo. Então eu estou terminando eu estou fazendo faculdade, termino minha faculdade em 2021, faço enfermagem, mas com a pretensão de parar, formar e continuar na medicina. Então eu estou associando dessa forma, né? Parar de jogar assim que me formar, continuar estudando a medicina e dar continuidade no processo na área da saúde. Mas se você perguntar, você não tem condições, não tem como. Hoje, graças à própria Olimpíada mesmo, eu tenho um bom patrocínio também que me ajuda, é um patrocínio extra. Então, ajuda também em alguma coisa. Eu tenho meus familiares que eu ajudo, né? Eu ajudo minha mãe, ajudo meu irmão que é casado também. Então, hoje eu consigo sobreviver do futebol. Bom, Bárbara, eu queria agradecer esse papo, dizer que foi uma honra te entrevistar, você é uma referência na seleção, no futebol feminino. E boa sorte, obrigada. Quem sabe no futuro a gente não encontra a doutora Bárbara aí com a sua clínica de enfermagem. Se Deus quiser, vamos trabalhar. Eu trabalho muito, eu gosto, estou buscando isso, principalmente em cima dos estudos. Eu acho que o futuro do futebol feminino, infelizmente, ainda é indeciso, né? Então a gente tem que buscar outros lugares também.